Shalom, shalom, queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conduza o seu coração a buscar cada dia mais a palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Queridos, somos um ministério que trabalhamos com restauração da personalidade e também com libertação em alto nível. Hoje, queridos, estamos chegando com um devocional e este devocional vem com uma mensagem muito importante para o seu coração. Peço a sua atenção e que você busque fazer anotações e entender o que eu quero te passar hoje. O tema de hoje é o coração inclinado à rebelião e à obstinação. Queridos e queridas, hoje em nossa explanação, gostaríamos de lhe ajudar a entender sobre o tema rebeldia e obstinação. No dicionário define rebelião como resistência aberta contra a autoridade estabelecida. Aqui está o que a Bíblia tem a dizer sobre rebelião. Textos bíblicos que eu gostaria então de utilizar está em 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 23, Provérbios capítulo de número 17, versículo de número 11. Vamos ao primeiro texto. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. O homem mau só procura a rebelião. Provérbios, capítulo 17, versículo de número 11. E eu li na tradução brasileira. Deus nos deu o seu padrão e princípios para viver neste mundo. O problema é que a rebelião contra Deus e contra a autoridade em todos os níveis é pregada e praticada na sociedade moderna. Todo mundo quer fazer suas próprias coisas sem ninguém para impedi-los, mas Deus não olha levianamente para tal proceder. O caminho da bênção e da felicidade é encontrado na obediência ao Senhor e à sua palavra. João capítulo 13, versículo de número 17, está escrito: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Uma pessoa rebelde causa muitos problemas na congregação, porque ela inflama o coração das outras pessoas para também se rebelar. Ela nunca quer ficar rebelde sozinho. E o pior é que sempre encontra outras pessoas para se unir a ela. O rebelde não admite se submeter à liderança e sempre busca as falhas e imperfeições nessa liderança. Os rebeldes falam das lideranças por onde passam e o alvo deles é destruir a influência do líder. E isso é diabólico. Tudo que estou destacando aqui é para te livrar destas coisas e muitas vezes a rebelião surge sutilmente e pode contaminar a muitos. Cuidado com os extremos, porque sutilmente isso pode chegar até você. Mas a verdade da palavra de Deus te liberta. Não viva segundo diferentes direções. Eu gosto de estar com pessoas, amo me relacionar bem com elas, mas quando percebo o espírito de rebelião, fico cuidadoso, porque sei que o final não é bom. Animo você, amados, a ficar com a visão, a palavra revelada que Deus trouxe para nós.
Não fique buscando outras coisas, porque isso pode abrir portas para a rebelião. Queridos, de acordo com a Bíblia, a rebelião contra a autoridade de Deus foi o primeiro pecado cometido pela humanidade. A rebelião é vista como a raiz de todos os pecados, pois a natureza pecaminosa do homem não quer se curvar à autoridade de Deus ou de outros. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, porque desvia as pessoas de Deus. O feiticeiro rejeita Deus, procurando a ajuda de outros espíritos. Da mesma forma, o rebelde rejeita Deus, desobedecendo a seus mandamentos, como também rejeita as autoridades constituídas. Vamos então, a partir de agora, buscar entender mais a fundo porque a rebelião e a obstinação é um pecado que precisamos estar blindado e protegendo nosso coração contra esses comportamentos perigosos para nossa salvação. Vamos então entender este tema tão importante. Por que a rebelião é como o pecado de feitiçaria? Amados, rebelião é como o pecado de feitiçaria, porque desvia as pessoas de Deus. O feiticeiro rejeita Deus, procurando a ajuda de outros espíritos. Da mesma forma, o rebelde rejeita Deus, desobedecendo a seus mandamentos e às autoridades constituídas pelo próprio Deus. Agora, o que é rebeldia? Rebeldia é se recusar a obedecer a uma autoridade. O rebelde tem o compromisso e o dever de obedecer à autoridade, mas decide desobedecer. Rebeldia é rejeitar a autoridade de outra pessoa. O texto que eu vou ler para vocês diz: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Amados, todos devemos obediência a Deus, porque ele nos criou e sabe o que é melhor para nós. Quem desobedece a Deus, sabendo que o que está fazendo é errado, entra em rebelião contra Deus. Essa pessoa rejeita a autoridade de Deus em sua vida. E um exemplo de rebelião foi o rei Saul. Deus o mandou destruir completamente os amalequitas e tudo o que possuíam. Mas quando Saul venceu a batalha, ele guardou para si o melhor dos rebanhos. O profeta Samuel repreendeu Saul por sua desobediência, mas Saul achava que tinha feito o que era correto, o que era certo. Ele se desculpou, dizendo que iria usar os rebanhos para oferecer sacrifícios a Deus. Então Samuel lhe disse que Deus prefere obediência do que sacrifícios. E eu gostaria de ler um texto para você em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 21 até o versículo de número 22. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Qual então é a ligação entre rebeldia e feitiçaria? Queridos, quem faz feitiçaria se envolve com demônios. Quem se rebela contra Deus também se abre à influência de demônios. Só existe dois lados. Quem não se sujeita a Deus e às autoridades se sujeita ao diabo, o líder de toda rebelião contra Deus. A Bíblia proíbe a feitiçaria, como está em Deuteronômio capítulo 18,
versículo de número 10 ao versículo 12, que diz assim: não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então, amados, quando alguém se envolve em feitiçaria, está se opondo a Deus. Assim, feitiçaria é uma forma de rebelião contra Deus. Tanto o feiticeiro, ou melhor, a feitiçaria, quanto a rebelião contra Deus e as autoridades constituídas por eles, tem consequências muito graves. Agora, queridos, eu gostaria de trazer para você alguns exemplos de rebeldia ou de personagens na Bíblia que se destacaram pela rebeldia. Entre elas está Lúcifer, a primeira criatura a se rebelar contra Deus, desejando ser semelhante ao Criador. Segundo Saul, rei de Israel, que desobedeceu a Deus em diversas ocasiões, como quando não cumpriu o mandamento de destruir os amalecitas. Características como desobediência, incredulidade, impaciência e orgulho foram identificadas como os pilares da obstinação ou rebeldia de Saul. Também Corá, filho de Izar, que se rebelou contra Moisés, criou até um grupo de oposição a Moisés, o líder, com a cooperação de Datã e Abião. A Bíblia também fala, queridos, sobre a desobediência de Sansão a Deus, a seus pais e aos anciãos. Logo, isso lhe custou a vida. Agora, qual a diferença entre obstinação e rebeldia? Salmo de número 78, versículos 60 até o 61 está escrito: por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Amados, neste Salmo 78, dos versículos 8 até o versículo de número 72, Asaf descreve a obstinação e rebeldia do povo de Israel, que se rebelou contra Deus várias vezes e não permanecendo fiel a Ele, como está aqui no Salmo 78, versículo 8. Esqueceu-se das maravilhas que fez. Você pode observar no Salmo de número 78, do versículo 11 até o 12. Pois aprova a Deus ao lhe fazer demandas. Também isso está como referência no Salmo de número 78, versículo de número 18. Foram hipócritas, mentindo e tentando adulá-lo. Está aqui no versículo 36 do Salmo de número 78. O abandonaram, esquecendo que foi ele quem fez grandes obras em seu benefício. Você pode pegar aqui a referência de Salmo de número 78, do versículo 42 até o versículo de número 56. Salmo de número 78, do versículo 42 até o 56. Por fim, queridos, Deus nos abandonou à própria sorte, permitindo que seus inimigos prevalecessem contra eles. Está aqui no Salmo de número 78, versículos 57 até o 72, e Provérbios, capítulo 1, do versículo 22 até o versículo de número 33. E no versículo 8 do Salmo 78, o original traduzido como obstinado significa rebelar, ser rebelde, ser recalcitrante, no sentido de persistir, ser firme, pertinaz, que não se deixa convencer, inflexível, irredutível, enquanto rebelde significa ser controverso, ser teimoso,
ou quem não se submete, não acata ordem ou disciplina, insubordinado, quem não se pode domar, domesticar ou até mesmo controlar. Amados, resumidamente, podemos dizer que o rebelde é aquele que não obedece, defende seu ponto de vista a despeito do que está explícito e é determinado, no caso, na lei de Deus. Tem como característica a desobediência, não faz o que lhe é pedido ou que é o seu dever, se opõe à autoridade. Já o obstinado é aquele que, não se submetendo à vontade de Deus, persiste em conseguir seu objetivo de realizar sua vontade própria. Segue seu caminho mesmo quando isso contraria a vontade de Deus. É caracterizado pela teimosia, a birra de alguém que não se deixa convencer facilmente. Embora sejam parecidas as palavras, podemos diferenciá-las dizendo que a rebeldia ou ato de quem é rebelde diz respeito a quem defende seu ponto de vista e não se submete. E o obstinado é aquele que insiste em conseguir seus objetivos, mesmo quando advertido dos riscos e perigo. Queridos, para complementar, a rebelião é um ato coletivo, ou seja, duas ou mais pessoas se juntam para serem rebeldes, se rebelarem contra alguém ou alguma ordem ou determinação, como está em Números, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo de número 50. Passe lá e faça uma observação em Números 16, do versículo 1 até o 50. Enquanto a rebeldia é o ato isolado de alguém, um ato pessoal de quem não quer ou não se submete a alguém ou a sua ordem ou determinação. Qual o antídoto contra a obstinação e a rebeldia? Olha o que diz Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E ele te declarou: ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente contra o teu Deus. Queridos, Deus nunca exigiu o sacrifício de seu povo. Pelo contrário, deseja que seu povo tivesse uma vida de retidão e fosse submisso a ele. Como deixa claro o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo de número 8, e seus correlatos, como por exemplo aqui no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, também no capítulo 66, versículo 2, 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 até o versículo de número 6, e 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 8, e Tiago, capítulo 4, do versículo 6 ao 10. Eu deixo essas referências para que você vá lá e faça as suas observações. Mas para muitos, especialmente hoje em dia, os preceitos eternos de Deus é um jugo pesado, especialmente quando negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus, como está em Mateus capítulo 16, do versículo 24 até o 27. Contudo, amados, é ao contrário. Nele encontramos descanso e paz com Deus para nossas almas e força e ânimo para nos sujeitarmos à sua vontade. Para tanto, temos a exigência de tomar o jugo de Cristo, que não pode, de modo algum, ser comparado com as exigências que a lei determinava e exigia às pessoas antes da vinda de Cristo. Por isso, queridos, esse imperativo decorre plenamente no indicativo do versículo anterior de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 até o 30, ok? Então, para você entender um pouco mais, o Senhor Jesus não exige nada sem antes ter dado o exemplo. Veja que Jesus nos convida a aprender dele.
isto é, nos tornar seu seguidor. Ele é manso e humilde de coração. Ambas as qualidades precisam ser encontradas também na vida de seus discípulos, tanto a mansidão como também a humildade, porque elas são antídoto contra a obstinação e a rebeldia. Sim, queridos, a mansidão nos impede de ser obstinado e nossa humildade nos impede de sermos rebeldes contra Deus. Ambas nos faz obedecer e submeter a Ele. Veja o exemplo de Cristo no conselho de Paulo aos irmãos da igreja de Filipos. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, que nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, a mansidão é a característica exterior da ação de quem é submisso, enquanto ser humilde se refere à disposição interior que está por trás de toda a ação e é o que nos leva, como dito, a nos submeter à vontade de Deus e às autoridades constituídas. Então é preciso lembrar que dos humildes é o reino e os mansos herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 3 até o versículo de número 5, nos traz essa referência poderosa. Queridos, agora encerrando o nosso devocional, tenho um conselho. Ouça a voz do Espírito Santo. Olha o que diz Hebreus 3, versículos 15 até o 16. Ouça. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Então, amados, eu quero concluir com outra advertência escrita para a igreja do primeiro século, que é pertinente para nós hoje. Afinal, a palavra de Deus é eterna, não é mesmo? Ouça então com atenção o que diz o texto de Hebreus capítulo 3. Vamos ler do versículo 7 ao 11, depois vamos para o versículo 15 até o versículo de número 19. Ouça. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 15 até o versículo de número 19 diz: enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Meus queridos, hoje Deus também não espera meros ritos religiosos, as chamadas boas obras e ofertas, mas espera nosso sim irrestrito para Jesus Cristo. Ele espera que em Cristo Jesus sejamos obedientes à sua palavra e suas ordens pessoais. Você pode observar isso em Mateus 7,
versículos 21 até o 23, e em Marcos, capítulo 3, versículo 35, e também lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6 e versículo 46. Espero sinceramente que não seja necessário ele usar de freios e cabrestos, como está em Salmo de número 32, versículo 8 até o 9, em nós, na sua vida, individualmente ou na sua igreja, a fim de nos levar à submissão e obediência de sua vontade. Então, querido, que possamos então estar ouvindo a voz do Senhor e não vivendo meros ritos religiosos, ok? Que possamos estar, amados, sendo obedientes à sua palavra e suas ordens pessoais. Por ele, para ele, em nome dele. Amém. Queridos, então eu fico por aqui com o nosso devocional e eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva logo aqui no botão se inscrever e logo após ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também estamos lá no Instagram, é só você colocar @Ministério Pleno, e no TikTok você vai colocar Ministério Pleno e o número 10, Ministério Pleno 10, tudo junto, ok? E também, amados, estamos no Facebook. Lá no Facebook você vai colocar só @Ministério Pleno. Não esqueça, faça o seu comentário, diga o que mais tocou, o que mais você recebeu no seu coração e o que te trouxe uma reflexão sobre esse tema. Comente logo aqui abaixo. Também, amado, compartilhe, envie para um amigo, para alguém que você ama. Pode ajudar muito essa pessoa, este devocional. Também, amado, eu peço a você que você dê o seu joinha, nos ajudará muito. E esse devocional vai chegar em muitas outras pessoas. Faça seu comentário, dê o seu joinha e compartilhe esse devocional. Fico por aqui, um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Não, você não é maior, você não é melhor, mas eu te escolhi. Não é o teu saber, não é o teu querer, mas eu te escolhi. Não é tua essa unção, é minha, não é teu esse poder, é meu. Quando canta, quando prega e o céu se abre, ei, não é você, sou eu. Essa graça não é tua, é minha. Essa glória quem derrama sou eu. Não se esqueça que você é vaso, é usado, mas quem usa sou eu. Você canta, mas quem usa sou eu. Você prega, mas quem usa sou eu. Você fala, mas quem usa sou eu. A honra é minha, a glória é minha, até você é meu. Sou eu quem faz o céu descer. Sou eu nesse momento usando você. Exalto, humilhado, abato o soberbo. Eu uso a tua boca aqui para dizer que sou eu. Santo, forte, tremendo e poderoso. 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 É Deus, 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 é Deus. Santo, forte, tremendo e poderoso. Santo, forte, tremendo e poderoso. É Deus, 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 é Deus.